A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Boa noite, você que já se encontra nesta live, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Saiba que Jesus nos amou, nos chamou, nos catou de um charco de lodo. Ele nos amou primeiro para que nós pudéssemos amar você. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Nós somos a ISS, Igreja Caminho de Santidade em Fortaleza. Fica conosco, Deus tem uma palavra poderosa para o seu coração, para o nosso coração. Amém, igreja? Amém. Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 36. Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, que passe de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Querido Deus, amado Pai, tu que és Criador dos céus e da terra, tu que és poderoso, em o nome do teu Filho Jesus Cristo, Senhor, te pedimos que nesta noite tu venhas falar aos nossos corações, através da tua palavra, que tu possas se revelar de uma forma como somente tu sabes, Senhor, mediante a tua multiforme graça e sabedoria. Sê com a tua igreja, Senhor, sê conosco, em nome de Jesus. Amém. Eu estou intitulando esta mensagem de O Traidor se aproxima. O traidor se aproxima. Estamos diante de um cenário o qual Jesus se submete e vivencia uma tristeza e uma angústia profunda. Momentos antes dele enfrentar a cruz, o Cristo expressa 3 orações agonizantes. Mas o que chama a minha atenção é que mesmo diante de um contexto onde não reconheceram ele como sendo o Messias, quando o negaram, quando o abandonaram, quando menearam a cabeça para ele, declararam que as obras que ele realizavam era por meio de Belzebu, era por meio do diabo. Mesmo assim, Jesus Cristo não frustrou o plano perfeito de Deus. É incrível. Mesmo os que eram para recebê-lo, não recebendo, mesmo negando, mesmo entregando ele para ser morto. Isaías 53 diz que ele foi levado ao matadouro como uma ovelha muda e não abriu a boca. E Jesus, dentro de um cenário, dentro de um contexto desse, ele não abriu mão
ele não retrocedeu e ele não frustrou o plano perfeito do Pai. Ele se submeteu à vontade soberana daquele que o enviou. Aí você pode muito bem dizer assim para mim: pastor, Jesus era Jesus. Jesus era Deus. Mas eu estou falando, amados, do Jesus da fé. Eu estou falando do Jesus da raiz de Davi. Eu estou falando do homem, Jesus Cristo, que não usou de usurpação, mesmo sendo Deus, não usou de usurpação ser igual a Deus, antes se esvaziou tomando forma de homem e foi tido em figura humana e foi obediente até morte e morte de cruz. Então, ele se submete ao Pai e não frustra o propósito, e não frustra o plano perfeito. Ele poderia muito bem dizer assim: Pai, eu não quero, eles não me aceitam, eles me humilham, eles me negam, então eu não quero morrer por eles. Mas, pelo contrário, Jesus, o Filho do Deus vivo, o que veio, que o Espírito Santo trouxe, escolheu uma virgem, ele foi concebido pelo Espírito Santo, ele conviveu, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele vai ao Getsêmani e se submete. Que amor é esse? Que amor é esse? Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Primeira carta de João, capítulo 5, versículos 19 e 20. Eu vou ler novamente esse versículo, esse texto da primeira carta de João, capítulo 5, porque eu fiquei impactado com esse texto. E olha que eu já li esse texto muitas vezes. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Aí ele complementa agora: este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Em momento algum, Jesus deixou os seus discípulos sem conhecimento do que estaria para acontecer. Em momento algum. Pelo contrário, Jesus se antecipou e preparou-os. Então Jesus disse aos discípulos: esta noite serei uma pedra de tropeço para todos vocês. Porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para
a Galileia. Que tremendo. Mateus capítulo 26, versículos 31 a 32. O nosso texto base é Mateus capítulo 26, tá? Quando Jesus disse, está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Ele está citando, ele está fazendo uma citação do livro de Zacarias. Abra aí, Zacarias capítulo 13, por favor. Zacarias capítulo 13, do versículo 7 ao versículo 9. Levante-se, ó espada, e ataque o meu pastor, e aquele que é o meu companheiro, diz o Senhor dos exércitos, fira o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas, e voltarei a minha mão para os pequeninos, em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 dela serão eliminados e morrerão, mas 1/3 parte irá sobreviver. Farei essa 1/3 parte passar pelo fogo, e purificarei como se purifica a prata, e provarei como se prova o ouro. Eles invocarão o meu nome, e eu os atenderei. Direi, vocês são o meu povo, e eles responderão, o Senhor é o nosso Deus. Você percebe que existe da parte de Deus, através do profeta Zacarias, uma promessa. E aqui Jesus libera também uma palavra de ordem. Jesus libera uma promessa para os seus discípulos. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galileia. Mesmo assim, mesmo Jesus preparando seus discípulos, dizendo para eles que aquele dia ele seria motivo de tropeço, porque ele seria entregue nas mãos dos homens, que as suas ovelhas iriam ficar dispersas, mas depois que eu ressuscitar, depois da minha ressurreição, eu irei adiante de vocês, eu irei me encontrar com vocês na Galileia. Mesmo assim, Pedro foi o primeiro a voltar às práticas antigas e retornar os velhos costumes. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Aqui é depois que Jesus ressuscita. É o cumprimento da promessa dele. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era da Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros, vou pescar. Os outros responderam, nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Você percebe? Jesus já tinha se encontrado com Pedro quando acontece o primeiro encontro, quando ele entra no barco e faz do barco de Pedro um púlpito e manda ele lançar a rede para o lado direito, e disse que o barco não suportava mais de tanto peixe. Tiveram que chamar outros barcos. Pedro diz, vou pescar. Os outros dizem, eu vou também. Mas foi o que aconteceu? Passaram a noite toda pescando
e não pegaram nenhum peixe. Sabe o que eu entendo com isso, amados? Em João capítulo 15, no Evangelho de João capítulo 15, no Evangelho de João capítulo 15, Jesus diz: eu sou a videira e meu pai o agricultor. Vocês estão enxertados em mim. Aquele que não der fruto será cortado e lançado no fogo. Mas aquele que der fruto também será cortado para ser limpo, para que dê mais frutos. Em seguida, Jesus vai dizer que sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Então, a primeira parte dessa mensagem, eu estou intitulando de A Oferta de Sacrifício. Veja aí, Mateus capítulo 26, versículos 36 a 38. Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. A oferta de sacrifício é o próprio Jesus. Ele se entrega por completo nas mãos do Pai. Jesus vem para a terra com um propósito, para cumprir uma missão. Ele vai pagar um alto preço, mas ele está decidido, custe o que custar, cumprir a missão pelo qual ele foi comissionado pelo Pai. Jesus estava disposto a pagar esse preço, custasse o que custasse. O texto bíblico nos diz que Jesus levou Pedro e os 2 filhos de Zebedeu quando se levantou para orar. Quando Jesus olha para Pedro pela primeira vez, ele disse: você é Simão, filho de João, mas agora você será Cefas, em aramaico, que quer dizer Pedro. Quando ele viu Tiago e João, os filhos de Zebedeu, Jesus passou a chamá-los de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Agora, interessante, amados, é que quando Jesus se levanta para orar no Getsêmani, Jesus levou consigo quem? Pedro, Tiago e João, os 2 filhos de Zebedeu. Veja bem, quando Jesus se dirigiu para o Getsêmani, ele levou todos os discípulos, menos Judas Iscariotes. É incrível. Quando você olha para o texto, você vê que Jesus levou os discípulos. Jesus não levou somente Pedro, Tiago e João, os filhos de Zebedeu. Ele levou todos os discípulos, menos Judas Iscariotes. Versículo 37 e 38. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fique aqui, que eu vou orar. Mas o interessante, amados, é que no versículo 36, diz assim, ó, em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani. E disse aos discípulos: sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar. Mas é incrível. Você acredita que, quando eu estava meditando nesse texto, eu entendi uma coisa.
mas algo que mexeu comigo. Por quê? Porque no meu entendimento, quem tinha ido com Jesus para o Getsêmani era somente Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Mas não, amados. Jesus leva todos. Mas quando Jesus vai orar, fiquem aqui, que eu vou orar, ele chama Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu. O que isso representa para mim nesta noite? É que Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus faz acepção de atitudes. E que do meio de muitos filhos amados dele, ele vai tirar 3, ele vai tirar 4, ele vai tirar 5, ele vai tirar 6, ele vai tirar quantos estiverem dentro do seu propósito, para uma missão específica. Então, às vezes, por falta de revelação, nós nos sentimos excluídos. Nós não temos o entendimento de que Deus jamais nos lançará fora. Que o amor dele que nos constrange, que o cuidado dele que tem nos acompanhado, tem nos cercado, jamais falhará, porque ele é o bom pastor, porque ele é fiel para cumprir com as suas promessas. Em algum momento, no seu percurso da sua vida cristã, você já se sentiu tomada de uma tristeza profunda? Você já foi tomado hoje, você já foi pega por uma angústia avassaladora, que os sintomas que você sentiu, você percebia que se você não reagisse, poderia levar até a morte. Você clamou, você pediu socorro a todos aqueles que estavam caminhando com você, para aqueles que estavam ao seu lado, mas ninguém pôde fazer nada, porque todos se encontravam cansados, com seus olhos pesados de sono. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, que passe de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Mateus capítulo 26, versículos 39. Segundo o relato de Lucas, quando Jesus despreza a tristeza e despreza a agonia e declara: contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua, apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Que coisa tremenda. Isso quer dizer, amados, que quando eu me submeto, que mesmo eu sentindo a dor, que mesmo eu sendo perseguido, que mesmo armando ciladas para mim, me traindo, meneando a cabeça para mim, quando eu desprezo todos esses ultrajes, e me viro para Deus, e diz: Senhor, aconteça o que acontecer, mas eu estou aqui contigo. Não tenha dúvida que virá a provisão do céu, que virá para você o escape. Quando você não estiver aguentando mais,
Deus enviará o escape. Porque quando Jesus disse, não tristeza, não angústia, faça-se a tua vontade, Pai, diz que o anjo veio, lhe confortou. Ele, por sua vez, se afastou um pouco e de joelhos orava, dizendo, Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Lucas, capítulo 22, versículos 41 a 44. Ah, Jesus! Você tem transpirado sangue? Seu suor tem se transformado em gotas de sangue? Como você tem prosseguido? Como tem sido a tua caminhada? Como tem sido o processo de santificação pela qual Deus tem te conduzido? Qual tem sido a sua oferta de sacrifício a Deus? O preço já foi pago. Você não precisa mais entrar na onda do crente que tem como discurso a teologia do devedor. Não. Não, não, você não deve nada para Deus. O preço já foi pago na cruz do Calvário. Jesus já pagou o preço da transgressão, da minha transgressão, da sua transgressão, da nossa transgressão. Então, não devemos entrar nessa que temos que pagar alguma coisa, que temos que fazer alguma coisa para entrar no céu. Não, amado, não. Isso é heresia, isso é falácia. Jesus já pagou o alto preço na cruz do Calvário. Ele nos comprou com o seu sangue. Com o seu sangue. Você não deve nada. Mas ainda nos resta uma cruz para carregar. E essa cruz foi feita na sua medida. Sabe por quê? Para que não haja escapatória. Para que você não venha se prevalecer de subterfúgios com essa conversa fiada que você ainda precisa pagar um alto preço para entrar no reino dos céus. Não. A Bíblia não dá respaldo para você fazer isso. É por graça. É dom gratuito. Você só tem que submeter. Você só tem que ser obediente. Você só tem que dizer para Jesus, eu quero. Você só precisa dizer para Deus, Senhor, eu quero que a minha vida seja transformada. Eu quero que outras pessoas provem de Ti através da minha vida. Por quê? Porque você é árvore frutífera, junto a correntes de águas, que os seus frutos dão por cima do muro. Então, o fruto da sua vida, amado, o fruto da sua vida, minha irmã, é de domínio público. Aqueles que olham para você, querem se alimentar do fruto da vida, de uma vida respaldada, de uma vida que leva você para a excelência, que leva você para a presença de Deus na pessoa bendita de Jesus Cristo. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, você sabe o que é que o apóstolo está falando? Você sabe o que é que o apóstolo Paulo está falando? Que você é a própria justiça de Deus. Agora você precisa se apropriar. Você precisa crer
você precisa receber, você precisa aquietar seu coração e entender que não é do jeito que você quer, é do jeito que Deus quer. Vai acontecer sim, mas vai acontecer do jeito que Deus traçou para acontecer na sua vida. Ele nem atrasa, nem adianta. Ele chega no tempo exato. Segunda parte da mensagem. A tentação é inevitável. Mateus capítulo 26, versículos 40 a 42. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo: meu Pai, se possível, que este cálice passe de mim sem que eu o beba. Faça-se a tua vontade. Por que a tentação é inevitável? Você já parou para pensar? Que a tentação é inevitável. Mas por que a tentação é inevitável? Porque em dado momento eu serei tentado a desistir. Qual o seu maior embate? Qual o meu maior embate? Qual o nosso maior embate? Sabe qual é? Somos nós mesmos. A nossa maior dificuldade em romper em fé, a nossa maior dificuldade em se submeter a Deus e receber dele o que ele tem para as nossas vidas, somos nós mesmos. E a gente começa a colocar culpa no diabo. Dizer que o diabo está fazendo isso, o diabo está fazendo aquilo. Não! É você que não se submete. É você que é de ânimo dobre. É você que uma hora pensa uma coisa e outra hora você pensa noutra. Então conserte-se. Conserte-se. Porque a tentação é inevitável. Haverá um momento que você vai olhar para um canto, vai olhar para outro e dizer: peraí, não vale a pena eu investi em A, nem investi em B, eu estou fora. Aí você pensa o quê? Que essa sua palavra solta, eu estou fora, não vai ser alimentada pelo diabo? Aí sim, aí entra o diabo. Por quê? Porque ele anda ao nosso derredor, rugindo como leão, procurando a quem tragar. Mas ele não é leão coisa nenhuma. Só existe um leão, que é o leão da tribo de Judá. É aquele que te ama, é aquele que te catou, é aquele que te libertou. Mas você continua, insiste em viver preso em você mesmo. A sua própria maneira de ser, de pensar, de querer, de decidir. Você entende tudo, você entende tudo. Você chega até a dizer com sua própria boca: ah, realmente, eu estava enganado. Eu estava vacilando. Ó. Mas a partir de hoje, pense, a partir de hoje pode vir quente que eu estou fervendo. Aí você vai um dia, vai 2, vai 3, vai 4, vai 5, vai 6, vai... O 7 você está caindo pela tabela já. Aí você se convence que você está novamente errado. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Temos que tomar uma decisão. Evangelho, caminhar com Deus, estar em Cristo, é uma decisão. E sem perseverança, não existe transformação. Você sabia? Não existe transformação. Pelo contrário, em vez da transformação, vai gerar escândalo. Por quê? Porque eu vou fazer o que minha carne quer fazer. Eu vou dizer: peraí, pastor mandar em mim, líder mandar em mim, discipulador mandar em mim, discipuladora mandar em mim, que conversa é essa? Eu vou fazer do jeito que eu quero e acabou. Quero ver quem vai mandar em mim. Então, não foi
Você escolheu alguma coisa errada. Está precisando você voltar novamente. É preciso você cair em si e ver que a vida cristã tem princípios, tem valores. Eu tenho dito aqui todos os domingos, vida cristã tem princípios e tem valores. E às vezes nós não queremos entender. Às vezes nós estamos alheios até mesmo aquilo que Deus pensa a nosso respeito mediante a sua palavra. Então, a tentação é inevitável, porque no próprio instante que você decide ir na direção de Deus e viver o propósito dele para a sua vida, se levantarão os muros, surgirão os obstáculos, as perseguições serão acentuadas. Você já ouviu alguém falar, dizer assim, poxa, o que é que está acontecendo? Antes de eu ser crente, eu não passava essa luta toda. O que é que está acontecendo? Geralmente a pessoa não entendeu. Eu lembro que uma vez chegou um irmão, já contei aqui na igreja, vou contar de novo. Chegou um amigo meu, ele disse, eu quero falar contigo, Carlos, vem aqui em casa. Ele chegou, eu e a pastora o recebemos, ele me deu um abraço e disse, meu amado, que maravilhoso, olha, a partir de agora, cara, meus problemas se acabaram, porque agora eu entreguei a minha vida a Jesus. Meu Deus, eu olhei para aquele irmão, eu disse, peraí, eu não posso deixar esse irmão sair daqui enganado, né? Eu não posso mentir para ele. Ele disse, meu amado, me diga uma coisa, quem foi que falou isso para você? Eu disse, não, rapaz, todo mundo está dizendo que quando eu estou em Cristo os problemas acabou. Eu disse, não, se prepare porque seus problemas estão começando. Agora que as dificuldades, os desafios irão se acentuar. Coloque algo no seu coração. É para você ser provado. Mas para ser aprovado, você vai passar pelo fogo. Vai ser purificado como a prata e como o ouro. Para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. É maravilhoso. Mas que minhas lutas, que as perseguições, que eu não tenho conta mais para pagar, e agora está tudo livre, está tudo maravilhoso. Não, de maneira alguma. Esse não é o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo, sinto muito dizer para você nesta noite, o Evangelho de Jesus Cristo é morte. Você precisa morrer. Se você não morreu ainda, morra. O seu bem. Morra, mas morra logo. Porque você, em dado momento, você vai ficar ofegante. Você vai ficar, não sei o que está acontecendo, sabe? Você vai desistir. Algo vai te incomodar. Então eu desisto. Me vendo por um prato de lentilha e pronto, está resolvido. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro, então nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Obrigado, meu amor. Nota-se que dessa vez Jesus se dirige a Pedro. Mas por que a Pedro? Qual foi a fala de Pedro para Jesus, quando o mesmo disse que estava na hora dele? Ele ia ser entregue nas mãos dos homens. Então Jesus disse aos discípulos, está na hora, serei uma pedra de tropeço para todos vocês. Mas Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim. Mas Jesus lhe disse, em verdade lhe digo, que nesta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro insistiu, ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Você está vendo?
Porque a gente só pensa que foi Pedro. Pedro já foi estigmatizado, né? Só foi Pedro que disse que não negava Jesus e negou. Mas não. No versículo 35, terminando a parte B do versículo 35, diz: e todos os discípulos disseram o mesmo. Se for preciso até morrer, nós morreremos por você. Mas foi o que aconteceu? Todos bateram em retirada. O que você faria? Você morreria com ele? A agonia de alma que Jesus experimentou foi descrita como profundamente triste até a morte. Desde o começo até o fim, a oração de Cristo foi totalmente submissa à vontade de Deus, Pai. E a oração foi atendida, não removendo o cálice, mas concedendo forças para bebê-lo e finalmente a ressurreição dentre os mortos. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras: Pai, se tu quiseres, faz com que eu não beba esse cálice, mas faz segundo a tua vontade. Amados, Jesus estava em agonia, por quê? Era meu pecado e o seu pecado que estava sobre ele. Era o pecado do mundo inteiro. E ele se submeteu. Por que nós não queremos nos submeter por tão pouco? Porque nós queremos mudar a conjuntura dos fatos na hora que a gente decide mudar. Não é assim que funciona. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: vocês ainda estão dormindo e descansando. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levante-se, vamos embora. Eis que o traidor se aproxima. Versículos 43 a 46. Conclusão. Enquanto Jesus ainda falava, eis que chegou Judas, um dos 12. E com ele, grande multidão com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor tinha dado a eles um sinal: aquele que eu beijar é esse, prendam-no. E logo, aproximando-se de Jesus, Judas disse: salve, mestre! E o beijou. Cuidado, porque o traidor se aproxima. Eu poderia acrescentar também nesta noite: cuidado, acorde, porque o anticristo se aproxima. Os sinais estão aí para todos verem. Só não vê quem continua com as escamas nos olhos. Era inevitável Jesus não enfrentar aquele momento. Jesus precisava cumprir a missão do Pai, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus, porém, lhe disse: amigo, o que você veio fazer? Nisto, aproximando-se deles, agarraram Jesus e o prenderam. Judas chega: salve, mestre! E beija-o, entrega a ele por um beijo. E Jesus olha para ele e diz: amigo. Você acha que naquela hora que Jesus diz amigo,
O que você veio fazer? Você acha que Jesus não estava oferecendo uma segunda chance para Judas? Claro que estava. Claro que estava. Ele chama ele de amigo. Claro que Jesus perdoaria Judas, sim. Eu creio assim. Mas só que Judas não voltou atrás. Judas o entregou. O inimigo se aproxima. E Jesus cumpriu a missão. Ele cumpriu o plano perfeito do Pai para nos resgatar e nos levar de volta para o Gênesis celestial, para que nós possamos nos relacionar por toda a eternidade com Deus Todo-Poderoso. Amém?